E aí, hoje a gente vai mergulhar em dois conceitos que são, assim, a base de todo o nosso sistema de justiça criminal. São eles que, basicamente, definem quando o Estado pode meter o bedelho na nossa vida e como ele vai julgar o que a gente faz. Bora entender essa parada? Para começar, vamos pensar numa coisa. Será que tudo que é errado ou até imoral deveria ser considerado crime? Qual é o limite, né? Onde que a gente traça essa linha? É justamente para responder a isso que existe o primeiro princípio que a gente vai ver agora. E esse primeiro guardião da lei é o princípio da intervenção mínima. Pensa nele como se fosse um freio de mão bem forte no poder do Estado. Ele existe para garantir que a lei penal não vire uma ferramenta para controlar cada coisinha da nossa vida. A lógica aqui é bem direta, na verdade. O direito penal só deve aparecer em último caso, quando for indispensável mesmo. A regra geral é a liberdade de cada um. A punição, essa tem que ser a exceção da exceção. Isso serve para proteger o cidadão e colocar um limite no poder do Estado, sabe? Só o necessário para a gente viver em sociedade. Isso leva a gente para uma expressão em latim que resume tudo, ultima ratio. Significa literalmente último recurso. Ou seja, antes de ligar toda aquela máquina pesada que é o direito penal, o Estado tem que tentar resolver a parada de outras formas. A lei penal não é a primeira opção, de jeito nenhum. Ela é a última porta. E o mais legal é que esse princípio tem uma via de mão dupla. Ele não só impede que qualquer coisa vire crime, como também serve de argumento para descriminalizar certas condutas. Se uma lei criminal já não faz mais sentido, se não é mais essencial para proteger a sociedade, esse princípio diz, olha, talvez seja a hora de tirar isso do Código Penal. E para a gente entender de vez, esse princípio se divide em dois, digamos, bracinhos. De um lado tem a fragmentariedade. O nome é esquisito, mas a ideia é simples. O direito penal não vai se meter em briguinha de vizinho. Ele só se importa com os ataques mais sérios às coisas mais importantes da sociedade, tipo a vida, a liberdade. Do outro lado tem a subsidiariedade, que é a ideia do último recurso que a gente falou. Se o direito civil ou administrativo conseguem dar conta do recado, o direito penal nem entra no jogo. Juntos, esses dois criam um filtro superpoderoso. Beleza? A gente já entendeu quando a lei pode agir. Agora a pergunta é outra. Como ela julga a pessoa que cometeu o ato? É aí que entra o segundo pilar, o princípio da culpabilidade. Eu gosto de pensar nele como o fator humano dessa história toda. E olha que curioso, se a gente for procurar na Constituição, não vamos achar lá, escrito com todas as letras, princípio da culpabilidade. Ele é o que a gente chama de princípio implícito. É uma conclusão meio óbvia de um sistema que quer ser justo e que respeita a dignidade das pessoas. E para sacar a importância desse princípio, a gente precisa entender que ele tem, na verdade, três funções diferentes dentro do direito penal. Não é uma coisa só, mas um conceito com três aplicações bem específicas e que são cruciais. Vamos lá. Primeiro, a culpabilidade é um elemento do próprio crime. Sem ela, o fato nem é crime. Segundo, ela funciona de tipo um termômetro para definir o tamanho da pena. Quanto mais culpado, maior a sanção. E terceiro, que é o mais geral de todos, a culpabilidade é a base de tudo. Se não tem culpa, simplesmente não existe responsabilidade criminal. Ponto final. E aqui está o pulo do gato. Esse princípio existe para proibir uma coisa chamada responsabilidade objetiva. O que é isso? É punir alguém só pelo resultado, sem olhar a intenção. O direito penal moderno não quer saber só o que aconteceu. Ele quer saber por quê. A pessoa quis fazer aquilo? Foi um descuido? A análise é muito mais profunda. E essa análise nos leva a uma diferença clássica. A ação foi dolosa, ou seja, a pessoa teve a intenção de fazer aquilo, ela queria aquele resultado, ou a ação foi culposa, que é quando o resultado acontece por um vacilo, uma imprudência, negligência. Essa distinção é basicamente o coração da análise da responsabilidade de alguém. Bom, agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. A gente viu dois princípios que podem parecer muito teóricos, muito juridiquês, mas que na prática são verdadeiros escudos contra a injustiça. Eles garantem que o sistema penal seja mais racional e, principalmente, mais humano. Tem uma frase que resume isso de forma brilhante. A simples participação material no resultado não configura por si só responsabilidade penal. Traduzindo, só porque a pessoa estava lá, só porque ela esteve envolvida no que aconteceu, isso não quer dizer automaticamente que ela é culpada. É preciso analisar a intenção, a cabeça por trás do ato. É isso que separa um sistema justo de um sistema que é só cego e punitivo. Então, qual é a grande lição aqui? É pensar nesses dois princípios como se fossem pilares gêmeos. A intervenção mínima é o porteiro do sistema penal, decidindo o que é grave o suficiente para entrar. Já a culpabilidade é a lente de aumento, que vai olhar de perto a pessoa por trás da ação. Um não funciona sem o outro.
E juntos eles tentam achar aquele equilíbrio super difícil entre ter ordem na sociedade e proteger a liberdade de cada um. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Será que na vida real, no dia a dia, as nossas leis e a nossa sociedade estão conseguindo aplicar esses princípios? Será que a gente está encontrando esse tal equilíbrio entre ordem e liberdade? A busca por essa resposta, na verdade, é o que faz o direito ser algo vivo, que está sempre mudando e se adaptando.